Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele e somente Ele é digno de ser exaltado. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, amigos, amigas que vão ouvir, assistir esse vídeo mensagem. Hoje, uma quinta-feira, um dia para celebrar a vida, um dia para engrandecer o nome daquele que é tudo em todos, o nome daquele que é poderoso e o nome daquele que faz-nos aquilo que precisa para que nós possamos viver bem aqui nessa terra. Eu louvo a Deus por mais um dia. E eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, que você possa ter um dia abençoado, um dia repleto da graça de Deus, um dia onde eu tenho certeza Ele vai te surpreender. E a palavra que eu gostaria de falar com você hoje, comigo também, né? Obviamente, é sobre os sofrimentos que às vezes nós passamos. Ontem eu estive pensando nisso, conversei com uma pessoa a respeito disso. Por quê? Porque essa semana eu me peguei fazendo esse questionamento para Deus, para o Senhor, né? Por que que nós sofremos? Principalmente aqueles que fazem a obra de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas, né, homens e mulheres, lá do passado e também da atualidade, tiveram os seus espinhos na carne. E eu fiz esse questionamento para Deus. Por quê? Por que nós sofremos? Por que nós passamos por essas situações na vida, né? Dores, doenças, sofrimentos, tribulações e tantas outras coisas que muitas dessas vezes nos deixam para baixo, querem, melhor falando, né, nos deixar para baixo, chateados, pensativos, deprimidos em algum estágio. E Deus, soberano, Ele me levou a lá no passado, na época dos patriarcas, na época de Jó, por exemplo, na época de Davi, na época de tantos outros homens e mulheres que serviram a Deus. Jó, por exemplo, era um homem íntegro, reto. Você pode ler lá no capítulo 1 e 2 de Jó, mais particularmente no primeiro capítulo, onde o autor diz ali que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que andava na presença de Deus, um homem que tinha tanto temor de Deus, né, para juntar as coisas aí, que ele orava pelos filhos dele. Por quê? Porque me parece, dá a entender que os filhos de Jó não eram assim tão crentes, né, tão tementes a Deus como o próprio Jó. O que ele fazia? Após as festas dos filhos, ele sempre ia oferecer um sacrifício a Deus para que Deus perdoasse os pecados dos filhos deles. Olha que coisa incrível, né? E nós vemos toda a história de Jó. Quem não leu, leia. É uma história fantástica
que nos ensina muito acerca de resiliência, acerca de paciência, acerca de cura, acerca de falas de amigos, né? E tantas outras coisas. Então, o livro, a vida de Jó, ela nos ensina que, apesar dos sofrimentos, nós vamos obter a vitória. Claro, se nós não esmorecermos, né? Porque quando nós passamos por lutas, amados, há uma tendência, a primeira é de reclamarmos, é de murmurarmos. Eu me lembro daquele povo de Israel quando eles saíram do deserto, quando eles saíram, melhor dizendo, do Egito, e eles foram para o deserto, mas antes deles chegarem no deserto, eles já estavam reclamando para Moisés de toda aquela situação. Quando eles chegam ali perto do Mar Vermelho, onde Deus faz o milagre de abrir a passagem, eles já reclamavam, eles já queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão. Mas louvado seja Deus, que nós sabemos todo o final da história, e eles passaram o mar em seco. Mas lá no deserto, sofreram muito. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da reclamação. O sofrimento, amados, eu diria que ele, em uma certa medida, ele vai nos deixar mais fortes, mais pacientes, com mais bagagem. Veja que Deus, nosso Pai, ele usa as nossas experiências, os testemunhos, para abençoar tantas outras pessoas. Você e eu já ouvimos testemunho de muitas pessoas que passaram por tribulação, tiveram enfermidades, tiveram perda de dinheiro, enfim, entre tantas coisas. Porém, ao final do testemunho dessas pessoas, desses irmãos, né, nós vamos sempre ouvir que eles obtiveram a vitória. Então isso é tremendo, isso é uma coisa tremenda para nós, né? Nós sabemos que nós iremos passar por tribulações, mas o próprio Jesus disse que era para nós termos bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E se Jesus venceu, nós também venceremos. Isso é uma promessa dele, não é uma coisa inventada por ninguém, não é uma coisa inventada por seres humanos, não está na Bíblia por estar. Essa é a grande verdade. Aliás, nada na Bíblia está por estar. Tudo que está contido ali na palavra de Deus é por um propósito. O propósito de me abençoar, o propósito de te abençoar. Então, veja que sofrimentos é algo que nós devemos encarar. E óbvio, irmãos, ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer passar fome, ninguém quer ter enfermidade, ninguém, sabe, nós como seres humanos, nós queremos ter uma vida perfeita, sem dor. E é difícil administrar essas coisas quando elas vêm sobre você, porque ouvir que o vizinho, né, tá doente, que o vizinho perdeu o emprego, que o fulano perdeu um ente querido, que o fulano isso, que o fulano aquilo, você vai ouvir e vai deletar, né? Em algum momento da sua vida, você vai deletar isso, né? Por exemplo, hoje mesmo, eu cheguei aqui na USP e fui olhar no grupo lá de WhatsApp da biblioteca, e a avó
de uma das nossas funcionárias faleceu, né? Faleceu e eu dei ali os meus sentimentos, orei por ela, para que Deus console e conforte o coração da família, mas não é uma coisa que é o meu sofrimento, mas é o sofrimento dela. Ela está passando por um tempo de dor, que vai durar um tempo, depois vai passar. Mas, agora, quando é comigo, né, eu entendo que a dor que ela está passando hoje, a tristeza que eles estão enfrentando hoje. Por quê? Porque são eles que estão vivendo. E por que eu estou dizendo tudo isso? A respeito do sofrimento, a respeito de perdas, a respeito de dor, a respeito de espinho na carne. Amados, nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, queiramos ou não, nós vamos passar por essas coisas. Todos nós. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser ímpio, pode ser ateu, pode ser católico, muçulmano, enfim, seja o que for, todos nós vamos, em algum momento, passar por isso. Porém, eu tenho aprendido, e não é fácil, mas eu tenho aprendido que eu tenho que saber trabalhar isso na minha vida. O sofrimento, ele vai passar. Eu não sei quanto tempo, quantos anos, não sei se foi dias, se foi meses, se foi semanas, se foram anos, né? Se foram meses que durou aquela situação na vida de Jó. Eu não sei quanto tempo foi. A Bíblia não fala. Mas nós sabemos, pela leitura da palavra de Deus, que Jó, ele foi restituído em dobro. Em dobro. Tudo que ele tinha. Riqueza, né? Filhos, enfim. Então, Deus, ele não tem filhos prediletos, amados. Eu creio nisso. Ele não tem filhos prediletos. Sabe? Deus não tem filhos favoritos. Deus, o nosso Pai, ele se torna o nosso Pai através do sacrifício de Jesus, mas ele não tem filhos prediletos. Então a bênção dele é para todos aqueles que se achegam a ele, a todos aqueles que buscam a sua face. E aí você pode me perguntar, mas e aqueles que não são crentes, Deus também abençoa? Essas pessoas, elas são abençoadas através da minha e da tua vida, da minha fidelidade e da tua fidelidade para com Deus. Então, o meu parente, ele é abençoado por causa das minhas orações. E aqui eu não estou querendo ser pretensioso, de forma alguma. Porém, nós sabemos, né, que os nossos parentes, os nossos amigos, por quem nós oramos, por quem hora ou outra nós pregamos a palavra, mas eles são abençoados por causa da nossa fidelidade, por causa da minha fidelidade, por causa da sua fidelidade, por causa da nossa busca. Então, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora dos medos, na hora das situações difíceis, busque a Deus. Aliás, como eu já tenho falado em outros vídeos, busque a Deus em todo o tempo. Não deixe para buscar a Deus, meu amado, minha amada, somente no dia em que você está atribulado. A palavra de Deus diz que Deus está assentado num alto e sublime trono,
Jesus está à destra do Pai e o Espírito Santo, oh, aleluias, o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida. Olha que coisa tremenda. Então, e mais tremendo ainda, é que eu tenho livre acesso ao trono da graça. Que maravilha, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós podemos ser íntimos com Deus. Ah, mas nós somos pecadores, você pode dizer aí onde você está, né? Sim, nós somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos novas criaturas. O pecado já não nos domina mais. Pelo menos não é para dominar. Nós vamos errar? Com certeza. Nós vamos murmurar? Talvez. Nós iremos ficar tristes? Absolutamente sim. Vamos nos chatear? Sim. Vamos nos irar? Em algum tempo sim. Mas a própria palavra de Deus diz, não se ponha, eu não me lembro agora como diz direito, mas assim, não deixa a ira te consumir, mais ou menos isso, né? Resolva as suas questões com quem te deixou irado, é isso, tá? Mas isso depois eu vou procurar e no próximo vídeo eu coloco aqui, aliás, eu coloco aqui a descrição desses versículos que eu tenho citado aqui. Então é isso, sabe? É crer. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer com as nossas vidas, mas Deus sabe. Então, nesse momento, é o momento que nós temos para viver, para amá-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo e entender que os nossos sofrimentos não são para continuar a vida eterna. Vai passar. Deus, ele se alegra em nos abençoar. O Pai se alegra em nos deixar bem. Mesmo porque, lá em Jeremias, se eu não estou enganado, a palavra de Deus nos diz que eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de morte. Então veja só, meu irmão, minha irmã, Deus, ele tem pensamentos de bem para nós. Ele quer que nós vivamos bem. Ele quer que eu e você desfrutemos da graça dele. Então, hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, guarde essa mensagem no seu coração, mas reparta ela também com outras pessoas. Se inscreva no canal, eu te peço mais uma vez, dê um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que tem relevância, para que venha alcançar mais pessoas, outras pessoas, e acione o sininho aí para você receber as mensagens, ok? Que ele te abençoe, que você fique com essa palavra, não sofra. E se você estiver passando por qualquer tipo de sofrimento hoje, qualquer tipo de tribulação hoje, saiba, meu amado, minha amada, que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai te dar a vitória. Amém? Persista, creia, resista, não desista, seja firme e que a graça dEle e que o poder do Altíssimo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com sua família no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Até o próximo, se assim Deus o permitir.